Aproveitando a presença de Pedro Lamy em Évora, no cartódromo de Évora, para nesta altura falarmos um pouco então sobre o ano desportivo, o ano competitivo de Pedro Lamy. Pedro Lamy que ainda há uma semana atrás rodava em França, está neste momento já em Portugal e vamos nestes minutos falar essencialmente precisamente sobre a atividade desportiva. Começava por perguntar ao Pedro, uma semana depois, que análise faz para a sua presença na equipa oficial, e há que destacar esse facto, esteve presente nas 24 horas de Le Mans com a equipa oficial da Peugeot. Uma semana depois, que balanço faz para essa sua presença, sabendo-se que o seu carro esteve na segunda posição, quase a poder vencer estas 24 horas? O balanço é positivo, penso que igualar o meu melhor resultado sempre em Le Mans é sempre positivo. De qualquer das formas, a Peugeot não teve ao nível da Audi, infelizmente. Esperava-se a vitória, toda a gente esperava ali dentro da Peugeot, esperava a vitória este ano, não foi possível e logicamente para mim também fiquei muito triste de não conseguir o primeiro lugar em Le Mans. Qual foi o segredo do sucesso para a Audi e onde é que a Peugeot tem que ir fazer um pouco mais para poder estar ao nível de poder vencer as 24 horas? Eu penso que tem que arriscar mais na velocidade. A Peugeot ano passado teve um momento difícil em que se partiu várias vezes os motores e acho que a Peugeot este ano jogou um pouco pela segurança e não arriscou muito na questão do limite das peças ou do motor e tudo que envolve o carro. Jogou na segurança, um carro mais fiável, em que não tinha velocidade suficiente para bater a Audi. Portanto, terá sido aí então a diferença? Eu penso que sim. Muito bem, deixamos então as 24 horas de Le Mans. Vamos acreditar que se o Pedro voltar, e por que não pensar já nessa situação, voltar em 2012, que o resultado então apareça, que já a vitória já é dito por todos que é mais que merecida, o Pedro já pelo historial, não só pela sua carreira, mas também pelo historial que tem nas 24 horas de Le Mans. Vamos esperar que em 2012 então sim seja o ano da sorte para Pedro Lamy, aquilo que tem faltado. Vamos avançar no seu programa competitivo. Sei que em breve vai estar presente em mais uma prova de 24 horas, nessa altura mudar de carro, vai estar na competição também da Nürburgring, se não me falha a memória, aí ao volante então da BMW. Como é que é mudar Peugeot, mudar o chip de condução para a Peugeot e depois mudar para o chip para a BMW? É muito diferente conduzir o Peugeot e depois o BMW numa prova de 24 horas, por exemplo? Sim, é um pouco diferente. O carro é um carro GT, não é um protótipo, não é tão rápido quanto o Peugeot, mas é um carro que é difícil de andar nos limites, principalmente numa pista como Nürburgring, uma pista de 25 km, em que é uma pista com muitos carros em pista, com muitas ultrapassagens, e é um dos traçados mais difíceis do mundo. Sei também que o Pedro tem um recorde de vitórias nesta prova, onde está igualado com um outro piloto que não vai ter hipótese de defender. O Pedro vai ter, pelo contrário, a hipótese de desfazer o recorde e ser o piloto com mais vitórias nesta prova. É um aliciente. Sim, não é para isso que eu corro. Eu gosto de ganhar cada corrida que disputo, mas o meu amigo Marcel Timman teve um acidente ano passado, ou há 2 anos já, que no fim há 2 anos, acho mais ou menos, que teve um acidente em que atualmente ele está bem, mas tem um pouco de falta de visão e por isso não pode correr. Espero que em breve ele volte a correr, porque para além de ser um concorrente, é um amigo e é uma pessoa que andou muito bem e que também tem 5 vitórias em Nürburgring. Muito bem. Pedro, normalmente, e como sabe, acompanha o desporto motorizado em Portugal, não a nível competitivo, mas por ouvir notícias, os seus amigos também em Portugal lhe transmitem. Qual é a ideia que o Pedro tem neste momento a nível do desporto motorizado, a nível de alta competição em Portugal? Temos um campeonato GT também muito competitivo, mas o Pedro, que essencialmente faz a sua carreira nesta altura no estrangeiro, como é que vê o desporto motorizado em Portugal? E os pilotos, naturalmente, há pilotos portugueses também a fazerem carreira no estrangeiro, tal como o Pedro, mas como é que vê nesta altura o ser-se português no desporto motorizado? Eu acho que com as dificuldades que o mundo atravessa em termos económicos, Portugal não vai nada mal para os campeonatos e para os carros e para os pilotos que temos. Temos conseguido dar a volta ao assunto e temos continuado nas corridas. Isso é muito importante para o futuro, espero que assim continue. Muito bem. Pedro, em relação à Fórmula 1, onde também já esteve, noutra década esteve presente também na Fórmula 1, como é que vê em comparação com a Fórmula 1 que era no seu tempo e ver hoje em dia, no século XXI, a Fórmula 1 ser dominada também por um piloto, como é que está a ver este campeonato de 2011? Aí uma opinião pessoal de Pedro Lamy sobre o campeonato do mundo de Fórmula 1 2011. Realmente o Sebastian Vettel está muito rápido, está a dominar todas as provas e a Red Bull
tem um ótimo carro. De qualquer das formas, tem sido talvez uma das épocas, como tem vindo a suceder nos últimos anos, a mais competitiva, a mais interessante de seguir, e eu acho que a Fórmula 1 está muito interessante de seguir. E em relação às tecnologias que são usadas na Fórmula 1 hoje em dia, com a introdução, neste caso, de meios de haver ultrapassagem e mais espetáculo, como nós conhecemos o DRS, também o KERS, no seu caso, do Pedro na Peugeot, está a utilizar alguma desta tecnologia, fazendo aqui uma comparação entre aquela tecnologia que é utilizada na Fórmula 1 e também para a Peugeot? Isso está vedado? Não é utilizado para os testes, por enquanto. E qual é a sua opinião, vendo aquilo que se pode ver na transmissão televisiva a nível de Fórmula 1? Ajudou ao espetáculo? Eu acho que abre algumas possibilidades de ultrapassagem, isso é positivo para a Fórmula 1. Por outro lado, complica a vida do piloto, mas eu acho que tem sido, as mudanças que têm feito na Fórmula 1 têm sido positivas. Muito bem, Pedro, muito obrigado. Obrigado.